queridos, tudo bem? Meus amores, hoje na nossa aula de português nós vamos falar sobre advérbios. Vocês sabem o que é isso? Vamos descobrir juntos? Advérbios e locuções adverbiais, tá? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos pesquisar sobre isso, tentar entender um pouquinho, né? E na nossa próxima aula ao vivo de português, aí eu vou conversar com vocês, vou propor alguns exercícios para a gente praticar e identificar, acima de tudo, o que é um advérbio e uma locução adverbial, tá? Vamos lá? Bom, então é o seguinte, eu vou ler um trecho para vocês e vocês para poder entrar na explicação, tá bom? Quem quiser acompanhar na página 51 pode acompanhar, senão só me escuta aqui e depois peguem lá a apostila, tá bom? Então, olha só. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche bem feito, com cara de mendiga. Então, presta atenção, aqui é ela falando o que ela faz com o irmão dela, né? Vamos repetir? Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente para o seu sanduíche bem feito, com cara de mendiga. Vocês sabem o que significa fixamente? Fixamente é quando eu fico parado, olhando, né? Sem parar para aquele lugar. Perceba nisso tudo que a palavra fixamente acrescenta um sentido à forma verbal. Qual é a forma verbal? Olhando, correto? Então, grifem aí a forma verbal. Ou fico olhando pode ser a forma verbal, né? Porque fico é do verbo ficar e olhando do verbo olhar. Então, forma verbal é fico olhando. Fico olhando, olha lá, grifei. Fico olhando. Grifem a forma verbal, tá? E o que o advérbio faz, né? Olha lá. Perceba que a palavra fixamente acrescenta um sentido à forma verbal. Ficar olhando fixamente é diferente de ficar olhando. Então, ficar olhando fixamente acrescenta para o verbo que eu fiquei olhando parado para aquilo, sem tirar os olhos de cima. Então, eu acrescentei uma informação para o meu verbo, tá? Vamos continuar. É diferente de ficar olhando apenas. Se eu tivesse escrito assim, ó. Se estou com meu irmão, fico olhando o seu sanduíche. Não é a mesma coisa que fico olhando fixamente, certo? Ela indica o modo como o personagem olha para o sanduíche, correto? Então, qual é o modo que ele olha? Fixamente, certo? Fixamente se refere a que expressão? A gente já viu que se refere à forma verbal. Então, qual a resposta da letra A? Se refere a que expressão? A forma verbal. Qual é a forma verbal que nós grifamos? Fico olhando, correto? Isso mesmo. Letra B. Essa palavra informa uma qualidade da ação ou informa um modo como a ação acontece? Informa o modo como essa ação acontece, correto? O modo, a maneira que essa ação acontece. A ação em si é o verbo, é a forma verbal. Fico olhando. Quando eu coloco fixamente, eu estou acrescentando o modo de olhar aquilo, tá bom? Então, informa o modo como a ação acontece, correto? Releia este outro trecho da crônica. Então, vamos ler o outro trecho da crônica. Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. Olha lá. Minha mãe estava na sala, vendo um programa de culinária apresentado por uma mulher gorda e loira. A pergunta ali na bolinha. O que as palavras destacadas indicam? Quais são as palavras destacadas? Na sala. O que a palavra na sala indica?
A palavra na sala, ela fala sobre a forma verbal também. Porque, ó, grifa a forma verbal. A forma verbal, minha mãe estava. Então, minha mãe estava, do verbo estar, né? Estava no passado. Então, minha mãe estava na sala. Então, a palavra destacada, as palavras destacadas que são na sala, elas indicam o quê? O lugar onde a mãe está, correto? Então, respondam aí, né? Elas indicam o lugar onde a mãe está, certo? Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre essas palavras. Olha só, vou colocar aqui para vocês, tá vendo? Acompanha pro aqui, tá? As palavras que indicam as circunstâncias em que ocorre a ação são chamadas advérbios. Palavras como hoje, ontem, amanhã, que dão noção de tempo, e devagar, fixamente, noção de modo, são exemplos de advérbios. Quando duas ou mais palavras têm o mesmo valor de um advérbio, como na sala, elas recebem o nome de locução adverbial. Projade, então vamos lá. Advérbio se refere a uma palavra. Olha lá no primeiro exemplo, nesse aqui, ó. Se estou com meu irmão, fico olhando fixamente. Então, qual é o advérbio daí, pessoal? Fixamente, Projade. Por que o advérbio é fixamente? Porque fixamente é o que dá modo para a forma verbal. É o modo como a forma verbal se comporta. Então, é o modo como eu estou olhando. Então, se ela dá esse modo para a forma verbal, a palavra fixamente é um advérbio, ok? Se fosse assim também, se estou com meu irmão, fico olhando devagar ou vagarosamente, seria um advérbio. Por quê? Não parece que o advérbio é uma mistura de adjetivo com verbo? Parece, né? O advérbio, por quê? Porque dá modo para a forma verbal. Agora, se eu tenho como no exemplo de baixo, esse daqui, ó. Minha mãe estava na sala. Eu não tenho só uma palavra formando o advérbio. Eu tenho duas. Eu uso na sala para dar noção de tempo. Então, de tempo não, na sala, nesse caso, noção de lugar, né? Eu uso a palavra na sala para dar noção de lugar. Se a palavra na sala está me dando a noção de lugar, ela é uma locução adverbial. Por que ela é uma locução adverbial? Porque eu uso duas palavras para dar esse modo de lugar, essa ideia de lugar, essa noção de lugar, tá? Então, quando eu uso uma palavra só como fixamente, é um advérbio somente. Locução adverbial é quando eu uso mais que uma palavra, tipo na sala, ok? Muito bem, nós vamos aperfeiçoar isso, viu, gente? Vamos aperfeiçoar em exercícios, tá joia? Olha lá, pessoal. Então, aqui nós temos um quadrinho, logo na página 52, aqui em seguida, nós temos um quadrinho. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Acompanha o quadrinho aí com a Pro. Ó. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Isso é legal? Ele pode sentir não, sentar, né? A Pro tá lendo ao contrário. Ele pode sentar do meu lado. Muito bem. Vai ter um pato. E ele tá pensando que o pato é pra quê? Pra ficar com ele. E o pato é pra quê?
É o alimento, né, do jantar. Olha lá. O que é possível afirmar que a tira do Armandinho apresenta? Ela apresenta humor? Converse com o professor e os colegas. Pensem sobre isso para a gente conversar depois. Essa tira apresenta humor ou não? Ela é uma tira sem graça ou afirmativa, não apresenta nenhum humor? O que você acha? Vocês vão falar na aula ao vivo. O que o pai do Armandinho quis dizer no primeiro quadrinho? Vocês vão responder aí a letra A e a letra B, tá? Conforme o que vocês perceberem. Depois vocês vão me contar. Na número 4. Releia o primeiro quadrinho e responda. Que verbo aparece na fala do pai do Armandinho? Vamos ver que verbo aparece? Filho, hoje no jantar teremos um pato. Qual é o verbo? Muito bem, teremos, ok? Teremos, grifei o verbo. Teremos um pato, certo? Teremos um pato. Sublinhamos já, então, vamos para a letra B, tem um outro quadrinho lá. Filho, hoje no jantar teremos um pato. Letra B, sublinhe as palavras que expressam a circunstância em que os personagens terão um pato. Circunstância o quê? Qual é, né? Quando, que horas? Por que eles terão? Qual o contexto? Por que eles terão um pato? Quando eles terão um pato, né? Olha lá. Filho, hoje no jantar. Então, quais são essas palavras? Hoje no jantar. Tá especificando em que circunstância eles vão ter um pato? No jantar. Hoje no jantar. Então, isso é uma locução adverbial ou é um advérbio somente? Ou tem os dois? Olha lá. As expressões que você grifou são advérbio e locução adverbial com noção de espaço, ou advérbio e locução adverbial com noção de tempo? A segunda, né? Noção de tempo, ó, hoje. Então, eu tenho o advérbio, que é a palavra hoje, e no jantar, que é uma locução adverbial. Então, eu tenho os dois, e os dois dão noção de tempo, ok? É isso aí, meus amores. Aí, vai ficar o que de desafio para vocês hoje? Continuarem os exercícios sobre esse quadrinho, tá? Até finalizar aqui a letra D, né? Na página 52. E realizar a página 53, ok? Depois, nós vamos praticar mais e fazer mais exercícios sobre locução adverbial e advérbio. Eu também vou deixar um link aqui para vocês, tá bom? Um beijinho, até daqui a pouco.